Olá, pessoal. Então, retornando ao nosso estudo do artigo sobre o modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, nós vamos tratar hoje da noção de sistema de esquema de ações. Cabe lembrar que essa noção de sistema de esquema de ações é o conceito mais fundamental da teoria piagetiana e da epistemologia genética. Então, essa apresentação de hoje é essencial para tudo que vai vir depois, né? E para a própria compreensão da teoria piagetiana e da epistemologia genética. Nós vamos, então, começar de onde a gente parou da outra vez, discutindo essa noção de sistema de esquemas de ações, ou seja, da definição 2, né? Mas, para tornar mais preciso esse conceito de esquema de ação, nós antes precisamos do conceito de ação. E, para isso, eu vou recorrer a uma obra feita por Piaget e seus colaboradores, que é o livro Les liaisons analytiques et synthétiques dans le comportement du sujet, né? Que foi publicado em 1957 e é o quarto estudo de epistemologia genética, né? Então, o que são os estudos de epistemologia genética? São livros que, a partir da fundação do Centro Internacional de Epistemologia Genética, Piaget, junto com seus colaboradores, né, tanto lógicos, psicólogos, epistemólogos que trabalhavam com ele, quanto psicólogos que faziam experimentação de alguns conceitos discutidos na teoria, ao final do ano se realizavam, então, livros que tinha o resultado dessas pesquisas, que são os estudos de epistemologia genética, né? Então, nós estamos aqui tratando de definições que foram feitas logo no início da série dos estudos de epistemologia genética, no volume 4. Nós vamos usar aqui um artigo que foi publicado por Marçal e eu, analisando essas definições. Eu vou depois deixar o link do artigo na descrição do vídeo. Antes de introduzir esse conceito central, que é o de sistema de esquemas de ações, nós precisamos introduzir o conceito de ação. E o que é uma ação, né? Bom, segundo essa obra, é ação toda conduta observável exteriormente, inclusive por interrogação clínica, visando um objetivo do ponto de vista do sujeito considerado. O que a ação caracteriza, principalmente aqui nesse momento que a gente vai tratar, é uma certa interação, porque nesse momento a gente vai estar falando das ações, só as ações exteriores, né? As ações interiores, apesar de ser passível de observação por interrogação clínica, como a gente vai ver mais para frente, elas se expressam nas próprias ações exteriores do sujeito. Então, num primeiro momento, a gente vai se focar nesse sistema de esquema de ações exteriores ou simplesmente sistema de esquema de ações. O que é, então, uma ação? Uma ação não é um movimento aleatório de um organismo, no caso aqui, do sujeito organismo, do ser humano, né? Ela, como a gente viu na definição, tem uma finalidade, um fim que se expressa em certa tendência do comportamento do organismo de atingir o fim proposto pelo sujeito. Então, você vai poder fazer variações nas condições da ação, de tal forma a verificar se de fato aquilo é uma ação do sujeito. Porque muitas vezes pode ocorrer o que se chama de sofisma do psicólogo, que é você acabar atribuindo uma certa intenção a uma ação, a um movimento do corpo, que na verdade não era aquela intenção. Então, você tem que interagir com o organismo para verificar se de fato aquelas eram as ações daquele sujeito. Então, nesse sentido, as ações são diferentes de movimento aleatório e tem essa finalidade nela. E você tem, então, como testar, né, e verificar se o sujeito tem essas ações ou não. Eu não vou tratar disso em detalhe. Nesse artigo que eu acabei de citar, a gente explora mais esses conceitos, e então vocês podem encontrar essa discussão melhor feita nesse artigo. Eu vou só, então, colocar certos conceitos, algumas diferenciações que são essenciais para nós aqui naquilo que a gente vai discutir, né? E uma coisa já essencial é que toda ação ela é realizada num momento determinado do tempo e num lugar determinado, né? Por exemplo, ela pode ser feita aqui e agora. Então, rigorosamente, uma ação não se repete, né? Ora, mas, por exemplo, uma ação de pegar algo, né? Prender com a mão, né? Então, você pega, por exemplo, o celular, né? Eu largo ele e pego o celular. Essa segunda ação é uma segunda ação. Então, são duas ações diferentes, mas elas têm algo em comum.
E é esse algo em comum que é o esquema da ação, né? A forma, né, da ação. Essa ação tem essa forma de pegar, né? E o esquema, em geral, é expresso, portanto, por um verbo, né? Que é um verbo geral que representa aquele esquema, aquela ação que o sujeito consegue realizar. Cabe notar que a palavra esquema é uma tradução da palavra francesa schème. A noção de schème, né, é a noção de um esquema como uma forma, um processamento, um funcionamento, uma forma de processamento que se mantém, né, uma forma de fazer, né? Então, é nesse sentido que a gente vai falar de esquemas de ação, dessa forma. E se a gente está analisando um sujeito-organismo, essa forma está na própria forma do organismo funcionar, né? Do funcionamento do organismo, né? A gente vai estudar essa parte em relação ao organismo, principalmente aos conceitos de assimilação, acomodação, adaptação, organização, no próximo seminário, né? Nesse agora, a gente vai se focar mesmo nesses conceitos que caracterizam a ação. E isso de propósito para mostrar que eles têm uma certa existência como conceitos na relação entre eles, né, própria, né? Mas que depois, é claro, a gente vai mostrar como aplicar esses conceitos na prática, e aí sim a gente vai precisar dos conceitos de assimilação e acomodação, de adaptação, de organização, e vai ficar, então, mais fácil, mais claro da gente poder, então, correlacionar o próprio sistema de esquemas de ações com esses conceitos relacionando até o conhecimento e a biologia. Cabe salientar aqui algo muito interessante. A gente viu que a epistemologia genética tinha se proposto a utilizar da psicologia para testar as questões de fato do conhecimento, né? E quando Piaget começa, então, a fazer os experimentos psicológicos em busca dessa manifestação psicológica do conhecimento, ele se centrava muito no estudo da linguagem, da lógica, e ele percebe, principalmente depois do nascimento dos filhos dele, que é o sistema de esquema de ações, ações motoras, sensório-motoras, que vai servir de base, que vai construir a própria realidade inicial para o sujeito, aonde a partir daí se vai construir o conhecimento, né? Então, há toda uma riqueza nesse período anterior à aquisição da linguagem, que é chamado de período sensório-motor. E, nesse sentido, hoje a gente vai estudar justamente essa estruturação e essa riqueza, né? Em especial, há um saber fazer, né? Então, uma espécie de conhecimento relacionado às ações. Vamos lembrar que a gente está aqui no contexto da epistemologia, da teoria do conhecimento. Então, essa noção de conhecimento, essa definição de conhecimento, é muito cara à filosofia e ela implica muita coisa que não vem aqui ao caso, né? No caso de Piaget, a gente está estudando conhecimento, principalmente conhecimento físico e matemático, né? Noções de conservação, noção de número, classificação, seriação, noção de causalidade, de tempo, e etc. Portanto, na ação, falar de conhecimento é conhecimento num sentido amplo, né? Num sentido lato. Mas aqui, para nós, é muito importante manter ainda a noção de conhecimento no sentido estrito, que tem a ver com a ciência, com a filosofia, né? Então, a gente vai discutir isso mais lá para frente. Mas o que importa é que existe aqui, nesse momento, um saber fazer, né? Isso é muito claro na teoria do Piaget. Então, há um saber fazer, é um saber. E mais ainda, né? Nesse saber fazer, a gente vai ver que o esquema, como, por exemplo, o pegar, ele acaba funcionando como um conceito prático. Então, a criança, ao pegar as coisas e não conseguir pegar outras, ela vai classificando as coisas do mundo em pegáveis ou não pegáveis, né? E, nesse sentido, a própria ação, que é a execução, né, desse esquema, ela é visto, em analogia com a lógica, né, com a noção de juízo, que é a aplicação ou não de um predicado a um sujeito, né? No caso aqui, a aplicação ou não de um esquema a um objeto, a uma situação, né? E a partir daí você pode classificar as situações e os objetos. A gente vai ver isso em detalhe. Isso permite fundamentar algo que Piaget chama da lógica das ações, né? Que é justamente essa relação que vai haver entre os esquemas de ação dentro de um sistema de esquema de ações, né? Então a gente vai ver isso em detalhe, mas eu já estou adiantando alguns conceitos que virão, né? Bom, mas já adiantando um pouco o que a gente então vai passar a tratar dentro do artigo,
a gente vai falar de um sistema de esquemas, né? De ação. Então, é um sistema de esquemas. Nesse sentido, a gente vai falar do esquema de ação, de uma ação simples, que vai ser uma estrutura átomo, que a gente não vai poder dividir ela mais, né? Do que essa própria caracterização dela, e depois da relação dessa estrutura átomo, que é o esquema de ação, de uma ação simples, com outras ações, né? Fazendo uma coordenação, uma relação entre essas ações em termos de coordenação, caracterizando então um sistema, né? O que é um sistema, como a gente entende aqui, a gente vai ver daqui a pouco, é um conjunto de elementos e de relação entre eles. Quais são os nossos elementos aqui? Esquemas de ação. Quais são as relações entre os esquemas de ação? A coordenação entre eles, formando então um sistema de esquema de ações, né? E é esse sistema de esquema de ações que a gente vai melhor caracterizar aqui e estudar nessa nossa palestra de hoje. Ok, então voltando à leitura, né, do artigo e correlacionando com esses conceitos, nós temos aí a definição 2, né, uma conduta ou ação do sujeito organismo epistêmico como resultados do ciclo do funcionamento como um todo das estruturas do organismo, isso a gente vai ver na próxima palestra, né, tem ela própria uma estrutura geral, o esquema de ação, né? Como salienta Piaget, as ações com efeito não se sucedem ao acaso, mas se repetem e se aplicam de maneira semelhante a situações comparáveis. Como o pegar, né? Eu posso pegar o celular de novo, ou pegar, né, a taça, ou pegar alguma outra coisa. Então, são situações comparáveis e até semelhantes, né? Mais precisamente, reproduzem-se tais quais se os mesmos interesses correspondessem em situações análogas, mas se diferenciam ou se combinam de maneira nova se as necessidades e as situações mudam. Chamaremos esquemas de ações o que, numa ação, é assim transponível, generalizável ou diferenciável de uma situação à seguinte, ou seja, o que há de comum nas diversas repetições ou aplicações da mesma ação, né? De uma mesma ação. Então, é isso que estabelece entre essas ações de pegar uma relação que é o pegar mesmo, diferente de uma ação, por exemplo, como de sacudir algo, são duas ações diferentes. E aí eu vou ter a ação de sacudir o celular, de sacudir a taça, de sacudir outras coisas quaisquer, né? Então você vai ter o esquema de sacudir, que é indicado pelo verbo sacudir, e o esquema pegar, por exemplo. Por que a gente está falando de ações tão simples? Porque a gente vai ver justamente algumas dessas ações e a complexificação do sistema de esquemas de ações hoje, né? Continuando a nossa leitura, nós temos, então, a hipótese 3. Do ponto de vista psicológico, ou seja, do comportamento do sujeito organismo, daquele organismo, né? Ou seja, da análise das condutas, os esquemas de ação constituem estruturas átomos do funcionamento do sujeito organismo epistêmico, e os diversos esquemas de ação se coordenam em uma totalidade, em um sistema. Veja, por que estrutura átomo? Porque, assim, uma vez que, por exemplo, você começa a realizar uma ação, como a criança, por exemplo, pegar a chupeta dela, né? Então ele pegou a chupeta. Não, esse pegar a chupeta não é composto de vários movimentos ou várias ações, não, é uma intenção que ele tem, que ele realiza quando realiza a ação. Então, ela não é subdividida. A gente vai ver que tem ações compostas que são compostas justamente de outras ações, mas a gente sempre chega numa ação que é algo átomo, que não é divisível, né? Porque justamente ela não pode ser dividida em subações, né? Então, toda ação simples é entendida como essa estrutura átomo, a partir do qual a gente vai analisar o comportamento do sujeito epistêmico, as condutas, para, a partir daí, depois discutir a relação com as estruturas necessárias ao conhecimento. E essas estruturas, que são os esquemas, se coordenam com os outros esquemas, formando um sistema, né? Então, nós temos aí, de acordo com von Bertalanffy, fundador da teoria geral dos sistemas, nós temos aqui uma definição de sistema. Veja que Bertalanffy era um dos teóricos que Piaget admirava, principalmente porque ele tratava da teoria de sistemas dentro da biologia, né, e conseguia tratar a biologia de uma forma teórica, né? O que, como a gente está vendo aqui,
a gente pode dizer que a teoria do Piaget é uma teoria biológica, mas biológica num sentido estendido, que a gente já analisou um pouco na reunião passada e vai analisar também na próxima reunião. Ela tem essa relação, né, do teórico com o biológico. Então, ele era muito admirado, Bertalanffy, por Piaget, né? E mais, Piaget usava vários dos seus conceitos na sua teoria, né? E um deles é esse de sistema, onde a gente está aqui explicando melhor a correlação desse conceito de sistema com a noção de sistema de esquemas de ações, né? Então, Bertalanffy vai dizer: um sistema pode ser definido como um complexo de elementos em interação. A interação significa que os elementos P estão em relações R, de modo que o comportamento de um elemento P em R na relação é diferente do seu comportamento em outra relação R'. Se os comportamentos em R e R' não são diferentes, não há interação, e os elementos se comportam independentemente com respeito às relações R e R'. Né? De acordo com essa definição, pode-se considerar a totalidade do sistema constituído pelos esquemas de ação, que são os elementos P, e as suas coordenações, que nesse caso seriam as relações R que Bertalanffy fala, né? Como um sistema. Né? Nesse sentido, como ressalta Bresciani e D'Ottaviano, né, a minha querida orientadora de doutorado, Ítala Maria Loferro D'Ottaviani, e o professor Ettore Bresciani, num artigo deles que eles analisam justamente esses conceitos da sistêmica, né, que é a teoria que estuda os sistemas, eles vão dizer, né, um sistema pode ser inicialmente definido como uma entidade unitária de natureza complexa e organizada, constituída por um conjunto não vazio de elementos ativos que mantém relações, com características de invariância no tempo, que lhe garante sua própria identidade. Nesse sentido, um sistema consiste num conjunto de elementos que formam uma estrutura a qual possui uma funcionalidade, né, devido a essa relação entre os elementos. Né? A identidade da totalidade, constituída pelo conjunto de esquemas de ação e suas coordenações, torna possível, pois, introduzir a seguinte definição, né, de sistema de esquemas de ações, que é o que nós vamos introduzir agora. Definição 3, denomina-se de sistema de esquemas de ação ou de ações ao sistema constituído pelo conjunto dos esquemas de ações, elementos P ativos, do sujeito organismo epistêmico e por suas coordenações, relações R mantida entre eles. Então, basicamente, é isso que é o sistema de esquemas de ações. São as ações que o sujeito consegue realizar e até aquelas que elas conseguem coordenar entre si, formando, no final das contas, tudo que é aquilo que o sujeito consegue realizar, como a gente vai ver. Né? Note-se que, do ponto de vista do comportamento do sujeito organismo epistêmico, o seu sistema de esquemas de ações determina o conjunto das ações possíveis de serem realizadas pelo sujeito nas diversas situações, ou seja, imediatamente à disposição do sujeito. E o que a gente vai estudar com a epistemologia genética é a complexificação desse sistema de esquemas de ação. E, a partir daí, analisar como se dá essa complexificação e como, então, estão sendo formadas as estruturas necessárias ao conhecimento, em especial ao conhecimento científico. Então, como é que, desde o nascimento, né, de um recém-nascido bebê, vai se desenvolver até chegar num adulto que é capaz de compreender a ciência, né? Principalmente física. Né? Então, esse é o nosso objeto, essa é a nossa forma de estudo que a gente vai desenvolver, porque, como a gente já viu no vídeo sobre epistemologia genética, a epistemologia genética decide justamente confirmar, em termos experimentais, a parte sobre o conhecimento que tem a ver com questões de fato, né? Que a psicologia pode, então, decidir. Né? A partir daí, nós temos, então, que tal sistema origina-se a partir dos reflexos hereditários, né? A gente vai ver um pouco disso hoje, mas melhor na próxima apresentação, e se complexifica cada vez mais através do processo de auto-organização, adaptação entre sujeito e seu meio, pelo qual a própria estrutura orgânica e seu funcionamento se modificam, de forma que o sujeito amplia cada vez mais tanto o seu conjunto de esquemas de ações, quanto a coordenação desses,
e se torna, por esse processo mesmo, capaz de ações cada vez mais distantes no espaço e no tempo, e, portanto, cada vez mais adaptável.